Boa noite. Começa agora o Tati Notícias. Vamos agora com os destaques da edição de hoje. Fim da pandemia, governo do estado de São Paulo libera a população para não usar máscaras em locais abertos. A medida passou a valer hoje. E é exatamente o que eu faço nesse momento, a condição de governador do estado de São Paulo, pois o decreto começa a valer a partir de hoje. Observatório de Astronomia e Física da Univap retoma visitas presenciais. Empresários da região se reúnem em São José dos Campos para discutir negócios com Portugal. E ainda, o desafio de mulheres em atuar em profissões pouco exploradas pelo público feminino. O Tati Notícias está no ar. Em todo o estado de São Paulo, os lugares abertos dispensam o uso de máscaras. O novo decreto foi anunciado pelo governador João Dória em coletiva de imprensa no início da tarde, no Palácio dos Bandeirantes. A partir de hoje, fica permitida a circulação de pessoas sem a proteção facial em áreas abertas em todo o estado de São Paulo. A decisão foi cumprida pelo governador João Dória ainda durante o anúncio que flexibilizou o uso da máscara. Nós temos a possibilidade de, finalmente, neste primeiro grande passo, retirar as nossas máscaras e trazermos o sorriso de volta. E é exatamente o que eu faço nesse momento, a condição de governador do estado de São Paulo, pois o decreto começa a valer a partir de hoje. Nós estamos um ambiente aberto aqui nos jardins do Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o Comitê Científico de Enfrentamento da Pandemia, a medida só foi possível graças ao avanço da vacinação em todo o estado. Nós hoje temos mais de 101.281.697 doses aplicadas em toda a nossa população. Da população elegível com a primeira dose, 98,89% da população. Estamos muito próximos, nas próximas horas, de completar 90% de toda a população elegível no estado de São Paulo. E isso é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e também pelo Ministério da Saúde. Para os locais fechados, como escola, restaurantes e shoppings, o uso da máscara continua sendo obrigatório. A obrigatoriedade do uso das máscaras nos ambientes fechados, independente de faixa etária e de qualificação do espaço, a regra vale para todos os espaços. Espaço fechado, obrigatoriedade do uso da máscara. Todo indivíduo que tiver sintoma gripal deve continuar usando a máscara. As pessoas que não são vacinadas devem continuar, que não foram vacinadas por qualquer razão, devem continuar utilizando as máscaras. Os imunodeprimidos e as pessoas que têm doenças crônicas que a colocam em situações de risco também têm essa orientação do Comitê Científico como uma recomendação para manter a utilização das máscaras. Por causa da suspensão da recarga do bilhete eletrônico no transporte público de São José dos Campos, a Prefeitura decidiu que, em caráter emergencial, o valor da passagem no transporte público para pagamento em dinheiro será de R$ 4,50. Também informou que a integração nas linhas alimentadoras está liberada até o restabelecimento do sistema previsto para amanhã. A Prefeitura informa ainda que as pessoas que já possuem crédito no cartão eletrônico não foram afetadas. Em São José dos Campos, um jovem de 24 anos foi preso ontem no bairro Santa Inês por matar um homem dentro de um bar na região leste. O crime aconteceu no dia 27 de janeiro. Em depoimento à polícia, o jovem confessou o crime e contou que a vítima teria assediado a companheira dele. Mudando de assunto aqui no Tati Notícias, depois de 2 anos fechado, o Observatório de Astronomia e Física Espacial da Univap, em São José dos Campos, foi reaberto hoje para as visitas presenciais. Quem traz as informações é a Nayara Francesco. Olha, Fernanda, essa retomada estava sendo bem esperada pelos fãs do universo da astronomia e da física, viu? E agora será possível ter essas atividades presenciais. A gente veio até a Univap para falar com um dos responsáveis aqui do observatório, o professor Irapuã. Professor, essas visitas, elas precisam de monitoria, né? Sim, elas precisam. Nas nossas noites de observatório aberto ao público, de quartas-feiras, a gente recebe o pessoal aqui, aí o pessoal
assiste uma palestra, depois vê uma série de experimentos e coisas que a gente tem para mostrar, além de, claro, observar o telescópio se a noite está boa. Então a gente precisa realmente de monitores, e os monitores aqui que nos ajudam são alunos de graduação e alunos da pós-graduação em Física e Astronomia. E para o pessoal de casa não perder nada, como é que faz para agendar? O agendamento é feito pelo nosso site ou pelo e-mail, né? E por enquanto a gente está pedindo que todo mundo que quiser vir agende, para a gente ter um controle do número de pessoas que vêm, ainda em função de pandemia e tal. Perfeito, professor. Muito obrigada pelas suas informações. Então, só para o pessoal de casa não perder nada, Fernanda, o agendamento ele precisa ser feito pelo site univap.br/observatório. Tem também as redes sociais, que dá para o pessoal acompanhar as informações lá, que é o @observatório-univap. E o e-mail que o professor falou, que também é uma das opções para fazer o agendamento, é o observatório@univap.br. E essas visitas são toda quarta-feira, às 7 horas da noite. De São José dos Campos, Nayara Francesco. Muito bacana a dica, Nayara. O Tati Notícias faz uma pausa e volta daqui a pouco, tá bom? Te espero. Tati Notícias de volta. Empresários da região se reuniram hoje em São José dos Campos com o objetivo de discutir parcerias com empresários de Portugal. O encontro foi organizado pelo Movimento Desenvolve Vale. O evento foi em uma chácara no bairro Urbanova, em São José dos Campos. Empresários, conselheiros e representantes do comércio, indústria, agronegócio e da classe política participaram do encontro. Na pauta, as possibilidades e caminhos para a realização de negócios com Portugal. Sem dúvida nenhuma, receber essa comitiva tão importante de Portugal na nossa cidade, junto aos nossos empresários, vai fomentar relações com o objetivo de gerar emprego, renda e fazer negócios. O principal convidado foi o presidente da Câmara Brasil-Portugal, Nuno Rebelo de Sousa. O que é que essa parceria visa? Visa mostrar aos brasileiros, aos empresários de São José, que Portugal hoje tem condições muito boas para eles exportarem, para eles investirem, diversificarem, terem investimentos também em euro. E quando eu falo em Portugal como a porta de entrada para a Europa, para a África e para o Médio Oriente. Com um crescimento de quase 5% em 2021, Portugal pode se tornar uma boa opção para a produção nacional. De 2015 até 2020, 2021, nós crescemos sempre acima da média da Europa. Mas mais importante do que isso, Portugal tornou-se num país especializado em exportação. 50% do PIB ele tem que ser exportável para todo o mundo. A reunião foi organizada pela plataforma Desenvolve Vale, uma iniciativa que nasceu com o objetivo de criar caminhos para o crescimento sustentável da região metropolitana do Vale do Paraíba e também do litoral norte. A gente vive numa região muito próspera, que tem no seu DNA uma série de oportunidades do setor produtivo que podem aí agregar e fazer disso novos negócios, geração de novos empregos, ampliação da receita. Então tudo isso é muito importante porque essa conexão ela faz parte do início de negócio. A Associação Comercial de São José dos Campos apresentou hoje uma série de reivindicações para amenizar os impactos causados pela obra de revitalização do centro de São José dos Campos. Os empresários questionam a supressão das vagas de estacionamento entre a Praça da Matriz e Cônego Lima. A Prefeitura disse que vai analisar as exigências. O projeto da Rua 15 prevê a transformação do trecho entre a João Guilhermino e a Praça da Matriz em um bulevar. Entre as mudanças, será feita a ampliação das calçadas e vai custar 25 milhões de reais para os cofres públicos. A obra deve ser concluída até novembro. São José dos Campos recebeu ontem um painel sobre a educação no pós-pandemia. O encontro foi promovido pela TV Tati SBT e reuniu autoridades e gestores da área da educação. O painel teve como propósito debater um dos temas mais falados da atualidade, a educação. Promovido pelo Grupo Tati de Comunicação, o encontro reuniu autoridades, educadores e gestores de ensino da região. O Grupo Tati ele se origina de um grupo de educação, que é o Grupo SEB. Portanto, a ideia é que o Grupo Tati vai se aliar a toda a sociedade e ao poder público no sentido de
avançar, de enfrentar esse desafio que vai ser a educação nesse período pós-pandêmico. Depois de quase 2 anos com as escolas fechadas por causa da pandemia da Covid-19, os desafios tão presentes no processo educacional ficaram ainda mais evidentes. O conteúdo que era ensinado dentro de uma sala de aula, de repente foi parar dentro das casas. Mas a realidade é que, mesmo com tantas adaptações, nem tudo saiu conforme o esperado. Como destacou a presidente dos dirigentes municipais de educação do estado de São Paulo. A pandemia veio justamente para mostrar, peraí, nós precisamos das competências digitais, as competências socioemocionais e como nós estamos preparados para isso. E ela mostrou que nós não estávamos preparados para isso. Hoje foi uma grande oportunidade de nós podermos todos juntos olharmos para esse grande desafio, né? Nós como sociedade fizemos uma escolha, que foi, a escola foi a primeira a fechar na pandemia, uma das últimas a abrir. Quem também esteve presente foi o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. Ele falou do futuro da educação e também dos impactos da pandemia causados na rede pública de ensino. De acordo com o Saresp, um exame realizado no ano passado com os quase 700 mil estudantes da rede, a defasagem de aprendizado já chega a 6 anos. É fundamental que a gente dê oportunidade para que todos possam recuperar a aprendizagem. Nós aqui no estado, nós temos alguns programas que são importantes, como o Aprender Sempre, que fala desse reforço do ensino tradicional, olhando qual é o nível que o aluno se encontra com avaliações regulares. O Aprender Juntos, que trabalha com uma reenturmação de alunos. Quando grupos de alunos têm determinados tipos de déficit, eles são reunidos e o professor tem a oportunidade de trabalhar aquele déficit daquela habilidade. Segundo o secretário, um plano de recuperação para diminuir os déficits educacionais da rede pública estadual já está sendo aplicado. Entre eles, um ano letivo adicional para os alunos que cursaram o ensino médio em 2021. Nós temos alunos que também optaram pelo 4º ano nesse ano, então nós tivemos 9 mil inscritos de alunos. Ano passado foram 5 mil, esse ano 9 mil. É opcional, então o aluno ele não precisa nem fazer todo o 3º ano, pode fazer só algumas disciplinas, né? Às vezes ele tem, olha, eu não consegui avançar em matemática, então ele vem e faz só a área da matemática, por exemplo. Hora da previsão do tempo aqui no Tati Notícias. Amanhã o clima continua seco, com muito calor e com chance de chuva em pontos isolados da região. Mas segundo os meteorologistas, até o fim da semana chegará uma frente fria e as temperaturas devem cair um pouco. Em Jacareí, amanhã já começa quente, com mínima de 22 graus e até o fim do dia a máxima pode chegar aos 34. Em Guaratinguetá, o dia começa na casa dos 18 graus, mas o calorão não dá trégua, pois a máxima deve ser de 36 graus. Em Monteiro Lobato, os termômetros devem registrar entre 20 e 31 graus. E no litoral, em São Sebastião, o calor segue intenso, com as temperaturas variando entre 21 e 34 graus. O Tati Notícias faz um rápido intervalo e, na volta, a história de uma inspiração de uma policial militar que foi aprovada para cursar a faculdade de medicina. É bem rápido, eu volto já. Tati Notícias de volta. Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal por volta das 5h30 da manhã de hoje. Em patrulhamento na região sul da cidade, a GCM identificou o homem danificando a caixa de energia que fica embaixo do viaduto Talim. Quando os guardas fizeram um retorno com a viatura para consegui-lo abordá-lo, o infrator correu com uma quantidade de fios nas mãos. Ele tentou fugir, resistiu à prisão, mas acabou levado para a delegacia do bairro 31 de Março. Em Pindamonhangaba, as funcionárias da saúde participaram de atividades para conscientização da saúde e cuidado com o público feminino. No fim de semana, será a vez da população em geral receber serviços de graça. Então, uma semana especial dedicada para as mulheres, e daí vai ter evento aqui durante toda a semana para as funcionárias, mas sábado tem programação para toda a mulherada aqui da cidade de Pindamonhangaba, aberta ao público, viu? É sobre isso que a gente vai conversar com a Fabíola, que está aqui com a gente. Fabíola, então, sábado é só a mulherada colocar na agenda, porque tem programação para cuidar da saúde, cuidar da beleza, não é isso? Isso, juntamente com o Conselho de Saúde e o Conselho de Mulheres, fizeram um evento muito grande para as mulheres, agora dia 12. Das 8h30 às 9h30, lá na Praça Monsenhor, aqui em Pindamonhangaba.
vai promover o que para vocês? Cuidado com a beleza, cuidado com a saúde, orientações, né? Junto com a Colégio Futura, que vai ver suas glicemia, pressão, área da saúde, orientações. Junto com a OAB, que vai te dar orientações sobre a nossa vida de mulher. A Embeleze, cuidando da sua beleza. Então, para vocês, garantindo sábado um grande evento. E tudo isso com quem? Com a banda Cidade Cinza, para tocar para a gente o tempo todo, enquanto a gente estiver cuidando da gente, aferindo pressão, cuidando, conversando com as pessoas, tendo mais orientações que a gente precisa muito. Então, vem aproveitar. Aproveita esse momento aqui em Pindamonhangaba. Que delícia! E é de graça e é só chegar? É só chegar, gente. É de graça, é com todo carinho para vocês. Tem caráter de preventivo também. Então, é um todo cuidado integral à mulher. Então, aproveite, mulher. Venha conferir aqui em Pindamonhangaba, na Praça Monsenhor, às 8h30 da manhã. Vem até 12h30. Então, aproveite esse período. Perfeito, obrigada pelas suas informações, viu? É isso, gente, mulherada de Pindamonhangaba já tem programação para o sábado, né? Não dá para ficar fora dessa, cuidar da saúde e ainda se divertir um pouquinho, né? De Pindamonhangaba, Gabriela Leite. Adorei o convite, vou lá. O Sebrae abriu hoje vagas de capacitação profissional para comerciantes e varejistas em Pindamonhangaba. O programa começou hoje e vai até o dia 24 de março e as aulas são de graça. As oficinas tendem a fazer planejamento de vendas, ferramentas para esses varejistas venderem nas redes sociais, técnicas de vendas consultivas e estratégias de marketing para alavancar as vendas dos pequenos negócios aqui de Pindamonhangaba e região. Todos os participantes, né, que concluírem o programa, depois ainda vão ter 2 horas de consultorias com os nossos consultores para realmente alavancar esse período e fazer com que venda mais e aumente os resultados dos pequenos negócios aqui de Pindamonhangaba e região. Pode se inscrever presencialmente aqui no posto do Sebrae em Pindamonhangaba, que fica na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no bairro de São Benedito, ou ainda pelo telefone, pelo WhatsApp, DDD 12 31 28 96 15. Na semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, o Tati Notícias mostra hoje a história de uma policial militar de Taubaté que decidiu estudar a faculdade de medicina. A reportagem é da Gabriela Leite e do Cadu Reis. Glauci, 45 anos, mulher, mãe, policial militar e um sonho, ser médica. Minha história começa 6 anos atrás, quando eu resolvi focar realmente no meu sonho de ser médica e por causa de um presente que eu ganhei do meu filho, que é um anel verde, de pedra verde, que é de medicina. Foi o pontapé, né? Para eu acordar e não desistir. Os desafios foram muitos. No dia a dia, as escolhas e a certeza que sua força era o combustível para seguir. Eu tive que fazer escolhas. Deixei de sair, deixei de comer para estudar, dormir para estudar. Os 18 anos de carreira como soldado da Polícia Militar também ensinaram que, apesar da dor, a vitória sempre vale a pena. Eles não deixam de desistir, a gente aprende a sempre terminar toda a tarefa. E eu falei, não vou desistir, né? Estou viva, sou mulher e eu preciso seguir. Desistir nunca foi uma opção e o resultado veio em novembro do ano passado. A Glauci passou em 4º lugar em uma faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Eu estou vivendo de milagre, né? Eu tinha dinheiro só para um vestibular, eu tinha que escolher e como eu não sabia como escolher, eu fiz o método científico. Eu sorteei uma faculdade, falei, vou prestar nessa e vou tentar, não vou desistir, pelo menos uma eu vou tentar. Mas a história da Glauci, gente, não para por aqui. Agora os desafios são outros. Só a mensalidade da faculdade custa mais de R$12 mil. Isso sem falar que a Glauci mora e trabalha em Taubaté, cerca de 250 quilômetros de distância. Hoje eu enfrento o desafio de conseguir uma maneira judicial legal que me ampare numa transferência da minha matrícula do Rio de Janeiro para alguma instituição de ensino superior que tenha o curso de medicina aqui dentro da cidade de São Paulo ou dentro do Taubaté. Eu estou pisando e Deus está pondo o chão. E você não vai desistir jamais? Não, de maneira nenhuma. Ah, mas não tem problema, coragem. Esta, sem dúvida, é a palavra que mais faz sentido na vida da Glauci. Parar, desistir não é uma opção. Mulher não tem limite. Mulher conseguiu votar, mulher conseguiu ser médica, mulher conseguiu ser policial militar, mulher consegue tudo.
Mulher foi até para a Lua, por que eu não posso ser médica? Uma baita inspiração de vida, né, para todas nós mulheres. O Tati Notícias está terminando e meu boa noite vai para todos os moradores de Cachoeira Paulista, cidade que faz aniversário hoje. Obrigada pela companhia diária, viu? Nos vemos amanhã. Boa noite. Tchau.